E eu queria começar pela... Não dá para a gente se estender muito, mas mais como registros, do que Bonfá colocou agora no final, né, a questão da cultura. E queria acrescentar o esporte. É vergonhoso um Estado rico, que é o primeiro em tudo, o orçamento, né, questão empresarial, todas as áreas, que a gente venha aqui e detecte que hoje nós temos um orçamento para a cultura, e eu colocaria também o esporte, menor de que 10 anos atrás. Isso é muito vergonhoso. Um Estado como o Estado de São Paulo. O orçamento nada mais é de que definir prioridades. É óbvio que falta dinheiro em qualquer orçamento. Mas o que precisa é ter vontade política e definir prioridades. Se você não investe em cultura e não investe em esporte, nós vamos ter todos esses problemas que a gente tem. Isso é essencial, isso é básico. E pior de tudo, coincidentemente, ontem teve uma reunião com o responsável da Casa Civil para executar, para pagar as emendas parlamentares, deputado João Paulo Hilo. Você sabe qual que foi a orientação que o meu gabinete recebeu? Que se tivesse emendas, e eu tenho, na área da cultura e do esporte, olha, é bom você mudar. Mude para a saúde, muda para a infraestrutura, que eles não estão pagando. Ou seja, essa orientação veio de lá de dentro. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Além de pouco, não cumpre aquilo que está no orçamento. Na área da educação, e não é a primeira vez, a Bianca colocou aqui, e eu tenho ouvido em outras audiências públicas, o deputado Wellington Moura tem ouvido também, é desesperadora a questão das FATECs e as ETECs. Eu me lembro que em 2002, primeiro mandato, nós fizemos uma grande luta na Zona Sul toda, para a gente conseguir a primeira FATEC, que foi a FATEC do Jardim São Luís. Fizemos audiências públicas, manifestações. E hoje, o que a gente percebe? É que onde foi implantada as FATECs, que todo município quer, e as ETECs, não foram ampliados os cursos, os funcionários são mal pagos, e os professores são mal pagos. E pior de tudo, é aquilo que foi denunciado aqui. As salas de aulas começam com 40 alunos, que todo mundo quer estudar numa FATEC ou numa ETEC. E infelizmente é verdade. E eu ouvi essas denúncias em diversos lugares. Termina o curso com 15, 20 alunos. As pessoas desistem. Por quê? Porque não tem incentivo. Desde passe escolar e bolsas, que o governo não está bancando mais. Só para vocês terem uma ideia, na minha Zona Sul, tem 4 escolas que pegou fogo. Desde 2013, elas não foram reconstruídas ainda. E não foi por falta de ir na Secretaria da Educação, fazer manifestações, lotar ônibus para cobrar a reconstrução dessas escolas. O governo acha melhor pagar ônibus e transportar os alunos para as escolas mais distantes. É essa a prioridade do governo do Estado de São Paulo. Queria também falar, e teve bastante manifestações aqui, e outros com certeza vão falar, sobre a questão da habitação popular. E coincidentemente também, não sei se vocês ouviram, uma entrevista do secretário de Habitação, Rodrigo Garcia, ontem ou antes de ontem, e ele se vangloriando o governo do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo é o único Estado que tem 1% do ICMS destinado à habitação. Mentira! Mentira! Tanto é que o levantamento que foi feito agora, oficial, pela assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, foi deixado de aplicar, nos últimos, de 2010 até 2017, 6 bilhões na área da habitação popular. Isso daria para construir 60 mil casas. 60 mil casas. Sabe o que aconteceu? Quando foi criado o Minha Casa Minha Vida pelo governo federal, o governo do Estado de São Paulo meteu o pé no breque
se contentou em destinar num programa 20 mil reais e parou de investir no CDHU no estado de São Paulo. Essa é a grande realidade. Porque senão poderia ter diminuído o déficit habitacional aqui no estado de São Paulo. Então, pessoal, o orçamento do estado precisa ser uma coisa levada a sério e ter prioridades. E não pode, por conta de uma margem escandalosa de em torno de 20%, 25%, que é aprovado na Assembleia, com voto contrário nosso, obviamente, o governo pega o orçamento como se fosse um cheque em branco e faz o que ele quiser. Então vira uma peça de ficção. E é verdade essa luta do funcionalismo público, os professores que estão com 4 anos sem reajuste, mas principalmente a questão do IANSP. Em 2006, nós aqui nessa plenária, numa audiência pública, nesse mesmo local, nós fizemos uma proposta e colocamos no orçamento. O doutor Antônio participou, muitos deputados. É muito colocar 2% numa vez só? O orçamento não aguenta? Nós fizemos uma proposta, vamos colocar 0,25% por ano. Em 8 anos chegava aos 2%. Passaram-se os 8 anos e nós estamos com a mesma reivindicação dos 2%. E é verdade, o Estado não faz o dever da casa a respeito do IANSP. Se desconta do funcionário, coloca a parte do Estado que resolve o problema do hospital do servidor público, da assistência médica para o servidor. Então a gente tem que continuar lutando para a gente garantir, né, mesmo que seja parcelado, mas que seja garantido. E foi colocado aqui, é verdade. Chegamos a aprovar um ano. Na época o governador era o Cláudio Lembo. Mas a orientação era do PSDB. Por isso que foi vetado. Ele estava cobrindo o mandato tampão do governador Serra ou do Alckmin, não me lembro muito bem. Então essas audiências públicas, né, muita gente desacredita, mas isso é uma conquista do Parlamento Paulista, que desde 2006 a gente vem fazendo. E é o único momento que a população, no interior, os vereadores, os prefeitos, as entidades organizadas, têm o direito de opinar. E nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, a gente defende o orçamento regionalizado, para que cada região possa discutir o percentual do orçamento que tenha para a sua região, para definir realmente as prioridades. E as prioridades que são tiradas nessas audiências públicas sejam concluídas. E lá para a minha Zona Sul, eu queria colocar que, além da luta de muitos que colocaram aqui, nós temos uma luta muito grande, que é o metrô linha 5, que o governador inaugurou, até que enfim, 3 estações essa semana, mas que esse metrô chegue até a periferia, chegue até o Fundão, que vá até o Jardim Ângela, que vá até o Menininha, que a linha da CPTM, que está no Grajaú, e que já parou, começou e parou 2 vezes, que vá até o Varginha, vá até Parelheiros. Que o metrô e a CPTM, mas principalmente o metrô, que saia da capital, que chegue até o ABC, chega até Guarulhos, chega até Taboão da Serra. Em 35 anos de governo do PSDB, o metrô não saiu da capital de São Paulo. Isso é um absurdo. E não adianta falar que é problema de orçamento, porque esse governo pegou todos os períodos, principalmente o período de vacas gordas, de receita. Só dar um dado para vocês aqui. Primeiro ano que teve audiência pública, 2006. Vocês sabem quanto que era o orçamento do Estado de São Paulo? 45 bilhões. Hoje nós estamos discutindo, 2017, 206 bilhões. Portanto, o orçamento é questão de prioridade, é questão de vontade política. Parabéns, um grande abraço a todos vocês.